Olá, minha Paraíba, muito boa noite. Segunda-feira e frente a frente no ar ao vivo pela sua TV Arapuã. Eu sou Luiz Torres e você está no local certo, no canal certo para acompanhar mais um debate, mais uma entrevista aqui no Frente a Frente. Olha só, até 2018, o nome do nosso convidado de hoje não era bem falado, não era tão comentado na classe política aqui na Paraíba. Até que ele foi eleito deputado estadual no mesmo ano em que Jair Messias Bolsonaro foi eleito presidente da República e colocou a direita conservadora no poder no Brasil. 4 anos depois, Cabo Gilberto Silva é eleito deputado federal entre os 3 mais votados da Paraíba e já tem destaque nos debates lá no Congresso Nacional e o nome cotado para ser candidato a prefeito de João Pessoa nas próximas eleições. Ele que foi o deputado federal mais votado aqui da capital. Ele vai encarar essa disputa para prefeito aqui em João Pessoa. Como é que ele vê o destino da direita no Brasil? Como é que ele está avaliando o governo Lula? Vamos saber desses e outros assuntos com o nosso entrevistado hoje, deputado federal Cabo Gilberto, frente a frente comigo a partir de agora. Deputado Cabo Gilberto, muito boa noite, seja muito bem-vindo aqui no Frente a Frente, pela primeira vez como deputado federal aqui no Frente a Frente. Muito boa noite. Boa noite, Luiz, boa noite a todos vocês que estão nos vendo e nos ouvindo, em especial a todos os nossos amigos, familiares da Grande João Pessoa, de toda a Paraíba, e agradecer também ao Sistema Arapuã de Comunicação, a toda a parte técnica, pelo convite. Estou à sua disposição, Luiz, para todas as perguntas. Deputado, você sempre fala muito e sempre está envolvido aí nos debates, nas confusões, e pouco fala da sua própria história de vida, né? Como começou, como é que você chegou à Polícia Militar, como foi sua infância aqui, sua adolescência aqui em João Pessoa, em Santa Rita, até você chegar à Polícia Militar da Paraíba. Tivemos uma infância muito difícil. Meu pai, soldado da Polícia Militar, no início da década de 80, já morávamos lá em Santa Rita, no quartinho de aluguel, era dificuldade imensa. Era você, seu pai, sua mãe... E mais 2 irmãos. Mais 2 irmãos. Isso. E minha mãe e meu pai conseguiram uma casa em Mangabeira, antes mesmo da inauguração, no início de 1983. Eu com um pouco mais de 1 ano de idade, todos viemos para essa casa, sem água, sem luz. Eu, quando tinha 7 anos, carregava frete na feirinha de Mangabeira. Eu moro lá há 40 anos. Trabalhei fazendo vassoura, trabalhei na Saelpa quando era menor aprendiz. Coloquei meu próprio negócio, uma locadora de videogame que eu gostava bastante. Tudo lá? Tudo lá em Mangabeira. Toda a minha vida foi em Mangabeira. E tive a oportunidade de fazer um concurso da polícia, já que eu queria ser policial por conta do meu pai. A inspiração veio do pai, que era... Seu pai era soldado, meu pai se aposentou como sargento. Aí meu pai era uma dificuldade imensa para dar de comer a todos nós, né? No início de Mangabeira, muito difícil. Naquele tempo um salário de um soldado era muito pior do que agora. E daí a gente com muita dificuldade conseguiu ir crescendo na vida, profissionalmente e posteriormente na política. Entrei na Polícia Militar em 2002, tive a oportunidade também de representar a Paraíba na Força Nacional durante quase 1 ano, em vários estados do nosso país. Como também ser formado em Direito, era um sonho que eu tinha. Em 2014 disputei a primeira eleição, não teve êxito. Em 2018, a segunda eleição para deputado estadual e conseguimos vencer. E graças a Deus e a nossa postura lá na Assembleia Legislativa, a população entendeu que eu merecia um mandato de deputado federal, sendo os mais votados, como o senhor falou, e na capital de todos os paraibanos, o mais votado da história, com quase 60 mil votos. Eu quero perguntar se você vai dispensar esse patrimônio eleitoral conquistado em João Pessoa nas próximas eleições. Mas antes, você falou da entrada na Polícia Militar e na política. O seu pai lhe inspirou para entrar na PM. E na política, como é que foi esse movimento? Quem foram os seus primeiros... Você já
Você já pensava e já viu o deputado federal, o então deputado federal Jair Messias Bolsonaro, já era seu ídolo antes de 2018, ou não? Qual foi esse movimento para a política? Exatamente. Eu tinha participação das associações da polícia, acompanhava de perto, principalmente quando tive a oportunidade de fazer o curso de Direito, e observei e vi que estava tudo errado. Aí começamos a representar as associações através da diretoria de comunicação. Era como se fosse um jornalista. E daí despontamos esse trabalho. A gente foi muito perseguido pelo governo Ricardo. Já acompanhava no curso de Direito o então deputado federal Bolsonaro, que era alvo de várias polêmicas. E em 2018, a gente se conheceu. Nos conheceu em 2015, quando ele veio aqui a primeira vez. E daí a gente conseguiu ser deputado estadual em 2018, entrando na política de fato. Mas o que me levou de fato para a política foi a luta de classe da Polícia Militar. É uma situação muito triste, muito difícil, com os policiais e bombeiros militares e toda a segurança pública. Eu trabalhei na Rádio Patrulha, trabalhei no Presídio Roger, trabalhei na Força Nacional, trabalhei no Choque, trabalhei nas motos, trabalhei em posto de polícia, trabalhei em vários lugares da polícia com muita dificuldade. E a gente trabalhando, e os policiais viram que eu era uma voz que poderia representá-los na Assembleia Legislativa no primeiro momento e posteriormente na Câmara Federal como deputado federal. Alguns políticos da Polícia Militar da época, candidatos, já não representavam mais. Você já não estava satisfeito com algumas representações? Isso, tivemos muita dificuldade por conta do último deputado que tínhamos. A polícia não queria mais votar em ninguém. Eu tive muita dificuldade na primeira eleição. Foi o sargento Denis? Isso, eu tive muita dificuldade na primeira eleição de 2014, porque ninguém queria votar em policial militar. E eu continuando trabalhando, continuando defendendo, mesmo sendo perseguido, os policiais disseram, rapaz, vamos dar uma oportunidade ao deputado, ao cabo Gilberto Silva, que ele está nos representando muito bem. Daí eu, como deputado estadual no primeiro mandato, defendemos toda a Paraíba, e daí eu tive uma votação tão expressiva, mesmo sem ter grandes estruturas na campanha, como o senhor bem acompanhou. Bom, vamos lá, e vamos aqui para 2022. O deputado mais votado de João Pessoa, quase 60 mil votos. Da história, Luiz. Da história das eleições na capital. É uma conquista, deputado, que muita gente não colocaria do lado. Você vai colocar do lado em 2024, quando a cidade para discutir nomes da direita, inclusive, conservadores, inclusive, para disputar a prefeitura. Você vai colocar tudo isso de lado e vai sentar para ver com quem você vai votar? Eu tenho o ideal de colocarmos um único candidato da ala conservadora para alcançarmos o nosso objetivo, que é a capital de todos os paraibanos. E desses nomes eu destaco o do meu grande amigo Nilvan Ferreira, que teve uma votação bastante expressiva aqui, o do pastor Sérgio Queiroz, também que foi o mais votado daqui, o deputado estadual Valber, também que foi o mais votado como deputado estadual. Então essas pessoas eu tenho que ouvir todas. E o nosso nome, obviamente, que várias pessoas querem que eu saia candidato. Agora eu não posso ser candidato de um projeto único. Eu tenho que mostrar unidade da direita conservadora, que teremos chances reais de vencer, se unindo todas essas pessoas, inclusive fazendo a maior votação para vereadores. É isso que eu defendo. Agora é como a gente sempre fala, vamos aguardar 2024, ainda tem muita água para rolar. Agora teremos candidatos do nosso grupamento político. É isso que eu defendo, é isso que eu luto. Por que é tão difícil juntar, unir esses nomes todos da direita? Porque a direita ainda não é amadurecida como a esquerda. A esquerda já está muito tempo à nossa frente. Então a direita já evoluiu bastante, já resolvemos vários problemas, mas ainda não temos o amadurecimento político que a esquerda tem. E, obviamente, por isso que hoje quem manda no Brasil são os partidos de centro, que é o conhecido Centrão. Eles têm mais deputados. Isso é no Congresso, isso é no Senado, isso é aqui na Paraíba, isso é em todos os lugares. Então, com o aparecimento do presidente Bolsonaro, que despertou o amor ao patriotismo do nosso país, daí conseguimos defender essas bandeiras. Então, é muita briga de ego. Então, é muito difícil de unir todos. Lá atrás era muito mais difícil, mas agora, depois de experiências políticas, todos estão observando que tem que se unir de todas as formas. Você falou aí uma expressão que eu acho que resume tudo, briga de egos. E aí nós temos os nomes de Nilvan Ferreira, pastor Sérgio Queiroz, ex-ministro Marcelo Queiroga, Valber Virgulino, Cabo Gilberto. Desses nomes aí, pelo que eu estou vendo, só você é capaz de sentar para dizer, não, eu abro, eu teria condições, mas eu abro para A ou para B. Os outros todos, nenhum deles consegue sentar para abrir, inclusive Nilvan? Eu não tive essa conversa com eles com relação a bater o martelo. Todos estão falando que são candidatos e o respeito faz parte.
Se eu tivesse ego, se eu tivesse com esse problema, eu não estava aqui falando o nome de todos. Eu falo o nome de todos sem nenhum problema. Porque eu entendo que é assim que se faz política, de forma séria, coerente e objetiva. E eu sempre deixei claro isso, Luiz. Não é à toa que tivemos tantos votos. A população acredita e consegue entender o que nós falamos, como nos comunicamos. Porque em 2020 eu fui muito claro nas eleições. Eu não fiquei em cima do muro em nenhum momento. Em 2022, idem. Eu era o líder da oposição. Quando o meu candidato, que era o Nivan, não foi para o segundo turno, eu apoiei Pedro imediatamente. Se voltasse o tempo, eu faria tudo da mesma forma. E os nossos eleitores entenderam a nossa posição e a nossa postura. Por conta disso que eu tive essa votação tão expressiva, de não ficar em cima do muro, de ser objetivo, de ser coerente nas nossas ações. Tudo que eu faço com coerência. Até agora, ninguém nunca me pegou em incoerência. Eu pergunto faço até um desafio ao senhor. Me diga aí qual foi a vez que eu fui incoerente, qual foi o momento que eu disse que fazia uma coisa e fazia outra. Porque hoje temos as redes sociais, Luiz. A população está atenta a tudo que acontece. Você não adianta enganar o eleitor, porque o eleitor não vai ser enganado. Deputado, vamos lá. Vou falar num nome aqui que não é de João Pessoa, não tem nem essa votação grande de João Pessoa, mas a gente não pode esquecer nele quando se tratar de escolha de candidato saindo do PL. O deputado federal Wellington Roberto. Qual é o peso, qual é o tamanho do deputado Wellington Roberto nessa escolha ou nessa construção de escolha para candidatura em João Pessoa? Eu disse a priori que eu vi os pretensos pré-candidatos. Isso. Agora, obviamente, eu tenho que ouvir o presidente do partido, que é normal, isso aí, o presidente da Nacional e, em especial, o nosso presidente Bolsonaro. São todas as lideranças que iremos construir esse candidato. Agora, eu defendo que tenhamos uma candidatura própria, objetivo, para dar ao eleitor da capital a essa escolha, e eu tenho certeza absoluta que faremos o maior número de vereadores. Mas, vamos lá, o Wellington Roberto, aí ele tem... porque a gente tem informação de que o Wellington escolheria. Para tornar objetiva a pergunta, quem vai fazer essa escolha se não houver unidade a partir de vocês? Quem vai bater esse martelo? É o deputado Wellington Roberto ou o ex-presidente Jair Bolsonaro, que lá de Brasília vai dizer, ei, em João Pessoa é fulano? Olha, veja só, eu não tive, quando eu assumi o diretório municipal, eu não tive nenhuma determinação com relação a uma única pessoa bater o martelo, até porque essa questão de bater martelo não dá certo. Observamos isso nas eleições passadas. Temos que construir com diálogo e união. Por isso que eu falei o nome dessas pessoas. Temos que sentar todos e defender esse nome para que possa disputar a eleição no ano que vem. Quando eu assumi essa missão, não teve nenhuma declaração, nenhuma imposição falando que uma única pessoa seria essa responsável de bater o martelo. Eu não faço política dessa forma. Eu faço política de forma objetiva, ouvindo a todos, para que todos fiquem no mesmo campo, no mesmo palanque e tenhamos, obviamente, a chance de ganhar as eleições. Faltou pouco em 2020. Poderemos vencer no próximo ano. Você acha que tem um time aí para isso? Tem sim. O time é este ano, amadurecer todos os debates, para o ano que vem já colocarmos o time em campo com os candidatos a vereadores, o candidato a prefeito, o vice, ou quem sabe já ter um partido, que eu defendo o partido para acompanhar a chapa, seja outro partido, não seja uma chapa por sangue, porque iremos enfrentar duas grandes máquinas, que é a da prefeitura e é a do governo do estado. Bom, enquanto isso, você está lá em Brasília, no seu mandato de deputado federal. Qual é a sua experiência aí nesses 5 primeiros meses aí, deputado? É mais fácil lá com Arthur Lira na presidência da Câmara do que com Adriano Galdino na Assembleia? Lá é tudo muito mais difícil, Luiz, é um trabalho constante. Eu saio de casa de 8 horas da manhã, chego de meia-noite, 1 hora da maioria das vezes. Quando levei meu filho lá para Brasília, eu saí, ele estava dormindo, eu chegava, ele estava dormindo, para o senhor ter uma ideia. O trabalho não tem comparação, você trabalha muito mais do que quando eu era deputado estadual, porque tem as comissões, lá as comissões funcionam, lá o trabalho é muito puxado. Agora tem uma crítica que eu faço porque é pouco produtivo, a gente trabalha muito e aprova poucas matérias. Eu já fiz até essa crítica pessoalmente ao presidente, para que ele colocasse mais matérias, para que possamos debater e aprovar mais matérias, tirarmos a responsabilidade da Câmara e jogar para o Senado, porque o Senado parece que está dormindo em berço esplêndido, parece que ninguém ouviu mais falar de Senado. Hoje, o pilar da democracia brasileira é uma parte da Câmara dos Deputados, porque se uniu o Executivo com o STF e a grande maioria do Senado, e não estão nem aí para cumprir a Constituição, como eu já deixei claro aqui em diversas críticas, Luiz. São artigos da Constituição que estão sendo rasgados constantemente. E quem está segurando a democracia, o senhor ia ser penalizado se aprovassem aquela lei da censura, o PL da censura, o senhor ia ser penalizado, as plataformas iam ser
penalizadas, a população ia ser penalizada, mas graças a Deus o esforço dos parlamentares não deixarmos passar aquela PL da censura, que ia ser terrível para a democracia brasileira. Eu quero falar sobre o projeto da PL das fake news, ou PL da censura. De acordo com o nome já se pode identificar qual é a posição que o parlamentar tem, mas eu quero falar sobre isso. Mas antes, já que você falou no Senado, tem um debate para o Senado, que você parece que está entrando em discussão nesse sentido, que é a história da indicação do advogado de Lula na Lava Jato, né, o Cristiano Zanin, para o Supremo Tribunal Federal. Vocês estão pedindo, você está fazendo esse pedido oficial para que o Senado rejeite essa indicação? Fiz e vou fazer novamente pressão nos senadores para que rejeitem. Por quê, deputado? A Constituição é muito clara, tem lá impersonalidade, tem pessoal, está lá na Constituição Federal. O presidente está indicando o seu advogado pessoal, onde é que esse advogado irá tomar decisões com base na Constituição, Luiz. Ele irá tomar decisões com base nos interesses do Partido dos Trabalhadores, como alguns ministros estão tomando, são fatos. Então isso é incabível que o Senado Federal aprove a indicação do advogado pessoal do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que não foi inocentado, ele foi descondenado, justamente com ações desse senhor aí, Zanin, que não tem nada contra ele. E o presidente está usando sua prerrogativa de indicação, tudo bem. Mas ele não preenche os pré-requisitos para essa indicação, porque ele era advogado pessoal do ex-presidente, que agora é presidente, descondenado Luiz Inácio Lula da Silva. O ministro André Mendonça, ele também não entraria nessa sua colocação pela indicação de Bolsonaro? De forma alguma, o ministro André Mendonça nem conhecia o presidente, conheceu há pouco tempo. Foi ministro dele, foi funcionário ministro, mas não dele. Conhecia há muito tempo. Esse aí é advogado pessoal. É diferente. Inclusive, André Mendonça também está sendo... Só para explicar, ser ministro de alguém e ser advogado de alguém, você vê também diferença nisso? Total diferença, Luiz. Esse é o advogado pessoal de Luiz Inácio Lula da Silva, que agiu contra a Lava Jato, que foi a maior operação de combate à corrupção da história desse país. Ele vai ser ministro do STF, onde é que esse cidadão vai tomar decisões com base na Constituição, a não ser com base nos interesses do Partido dos Trabalhadores. Mas o senhor leva essa mesma consideração para todos os outros ministros que estavam lá, que estão lá e foram indicados pelos presidentes? Claro, me diga qual foi a ação de Marcos Nunes e Mendonça que contrariou a Constituição. No meu entendimento, eles estão até sendo muito passíveis com relação a Alexandre de Moraes, eles eram para ser mais enfáticos, para defender a democracia brasileira, no meu entendimento. Você acha que eles estão traindo Bolsonaro? Não, não acho que eles estão traindo Bolsonaro, porque eles têm nada, não é satisfação da Bolsonaro, eles têm satisfação da Constituição Federal e ao povo brasileiro. Não é porque na Constituição está assim, o presidente indica o ministro do STF. Ele não tem que satisfação da presidente, ele tem satisfação da Constituição e ao povo brasileiro. Coisa que, no meu entendimento, nenhum dos ministros que lá estão hoje estão dando. Porque o ministro Alexandre de Moraes está invadindo as prerrogativas dos outros poderes, está afrontando a democracia, rasgando vários artigos da Constituição, como eu já deixei claro, artigo 5º, artigo 1º, artigo 53, artigo 84, artigo 129, quando faz um inquérito de ofício, censura meios de comunicação, tira do ar plataformas, sem o transitado e julgado, sem ninguém pedir, tira um governador do mandato, veja só que gravidade, lá no Distrito Federal, prende um comandante que apanhou nos atos do dia 8, ou seja, são várias decisões totalmente inconstitucionais e os outros ministros estão domínio esses plênios, não tomam decisões para conter a agressividade do ministro Alexandre de Moraes. E o ministro Alexandre de Moraes pediu que se apurasse suposto envolvimento ou a sua participação no ato de 8 de janeiro. Você já fez depoimento sobre isso, deputado? Você já foi na Polícia Federal falar sobre o tema? O que é que você disse às autoridades sobre esse tema? Olha, veja só, pediram para colocar o meu nome com relação a esse inquérito, porque eu fiz um tweet, fiz e faço novamente. Qual foi o tweet que eu fiz? Que o senador Rodrigo Pacheco está sendo omisso e que eu sou contra todas as depredações de patrimônio público. Por que o senador Rodrigo Pacheco está sendo omisso? Porque só ele pode conter os avanços da Suprema Corte. Hoje temos um superpoder da República e só o artigo 52 da nossa Constituição dá poderes à única pessoa desse país, que é o presidente do Congresso Nacional, o senhor Rodrigo Pacheco, para que ele possa fazer o sistema de freios e contrapesos voltar a funcionar no nosso país. E fui ouvido pela Polícia Federal. O que é que o senhor disse? Sim. Não tenho nada a declarar, até porque eu estou com base no artigo 53, que eu sou inviolável civil e penalmente, por quaisquer opiniões, palavras e votos. Então, o ministro Alexandre de Moraes tem que voltar a ler a Constituição para que ele possa respeitar a Constituição. O senhor foi lá e disse, olha, não tenho nada a declarar e levantou esses princípios
constitucionais. Claro, porque é uma ação totalmente inconstitucional. Eu posso fazer um tweet falando que o Rodrigo Pacheco está sendo omisso? Que democracia é essa? Cadê o artigo 5º? Cadê o artigo 220? Então não existe. Então, por conta disso, que a nossa democracia está totalmente sendo atacada, isso é muito ruim para o nosso país, onde uma insegurança jurídica jamais vista, Luiz, e tudo isso por conta da omissão do senador Rodrigo Pacheco. Vamos lá, PL ou da censura ou das fake news, o gosto vai de acordo com, o nome vai de acordo com o gosto do cliente. Por que você tem essa posição tão contrária a partir do momento em que, aí eu lhe pergunto, quando as plataformas se permitem para ganhar dinheiro, páginas, plataformas, aplicativos em que, por exemplo, recentemente, um aplicativo estimulando a escravidão no Brasil, um aplicativo de violência nas escolas, ou defesa e conteúdo de violência, de ódio, as plataformas, elas poderem tudo, não está errado, deputado? Me diga uma dessas plataformas que o senhor citou anteriormente que estão no ar depois de serem identificadas e denunciadas. Nenhuma. Já existe censura em nosso país. Não é PL da fake news, Luiz. É PL da censura. O próprio projeto, o nome é uma fake news. Porque a censura já existe. Revistas foram censuradas, meios de comunicação foram censurados, jornalistas foram censurados. Mas eu falo do conteúdo, deputado. Vou chegar lá. Do conteúdo, assim, você permite, minha pergunta mais objetiva, você permite que todo o conteúdo, de fato, mesmo aquele que seja atentatório a alguns princípios das relações humanas, da vida, abuso sexual infantil, escravidão, apologia ao trabalho escravo, apologia enfim, às drogas, você permite que todo o conteúdo passe? Não, eu não falei isso. Eu estou dizendo que já existem os meios legais para controlar essas possíveis irregularidades. De que forma? Código de Processo Penal, Código Penal, se você cometer uma ilegalidade, cometer um crime através das redes sociais, você é punido. Vamos aumentar as penas? Cadê que eles querem reduzir a maioridade penal? Cadê que eles querem aumentar que o menor infrator permaneça mais tempo detido? Ninguém quer aumentar isso, mas querem censurar as redes sociais. Por que eles escolheram as redes sociais? Porque é onde a população começou a ficar livre, vendo o que de fato acontece. É como eu lhe falei no início da nossa resposta, Luiz. Nenhum desses aplicativos que o senhor citou anteriormente, se for identificado, permanecem ativos. Eles são tirados do ar automaticamente e as pessoas que tenham algo a ver são punidas, identificadas e punidas, porque temos a delegacia dos crimes cibernéticos. Sim. Vamos investir nas delegacias? Ninguém quer investir na delegacia. Vamos fortalecer a Polícia Civil? Vamos fortalecer a Polícia Federal com relação aos crimes cibernéticos? Vamos fazer mais investimento? Ninguém quer. Querem botar a Polícia Federal para cumprir ordem constitucional na casa do cidadão sem ter feito nada. É isso que eles querem fazer. Então eu sou totalmente contra a PL da censura, que é censura. O único objetivo dessa PL é para tirar dinheiro das plataformas, do YouTube, Instagram, Facebook e colocar nos meios de canais tradicional, em especial a sua concorrente, a Rede Globo, que está falida, como todos sabem, porque não tem mais credibilidade perante a opinião pública por conta do trabalho que vem fazendo. Diferente desse meio de comunicação, diferente de outros meios de comunicação que temos, que tem credibilidade porque falam, mas deixam pelo menos a outra parte falar. Como eu estou aqui, o senhor está debatendo comigo, o senhor está falando, dando sua opinião, e eu estou dando a minha. Então isso é um canal de comunicação sério, que respeita o contraditório. Sua posição é irreversível em relação a esse tema? Tudo que for contra a censura no nosso país é totalmente irreversível, até porque o artigo 5º da Constituição e o artigo 220 é muito claro com relação à liberdade de expressão. Quem cometer excesso, exemplo, Luiz, vou dar exemplo aqui o senhor cidadão, se porventura o senhor falar algo com o Luiz Torres, porque ele tem cabelo, eu que não tenho cabelo, ou me chamar de qualquer coisa, que eu entenda ser difamação ou calúnia, tem os meus legais. Eu entro com ação contra o senhor e o senhor vai pagar por isso. Como acontece, Luiz. Então não precisamos de PL de censura, censurar o povo brasileiro, até porque censurados já estamos, através de várias decisões ilegais e inconstitucionais. A bancada da direita lá no Congresso está pronta para ir até onde nesse confronto com a gestão de Lula? Minha pergunta é mais ou menos assim, vocês vão estar prontos para votar tudo que for contra de fato ou algumas janelas passam em favor do Brasil? Veja só, as nossas votações são muito claras. Eu votei a favor da medida provisória da Bolsa Família. Eu jamais seria incoerente. Eu deixei isso claro na Assembleia Legislativa. O que for bom para o país, eu iria votar favoravelmente. Agora o governo erra muito. Inclusive, a forma que o governo chegou lá é uma forma totalmente contestável. Porque ele foi ajudar diretamente
pela Suprema Corte e pelo TSE. Eu não estou falando aqui de una, Luiz, eu estou falando que ele foi ajudar diretamente. São várias ações, inclusive a do próprio Nicolás Maduro, ditador sanguinário que chegou no nosso país. Foi proibido o PL, o partido do presidente da República Bolsonaro, de associar Lula ao ditador Maduro. E o que foi que vimos agora? Estendeu o tapete vermelho para o ditador. Então o TSE agiu de forma direta para interferir no resultado das eleições. São fatos e não narrativas. Mas mesmo assim, ele é o presidente da República, o senhor descondenado Lula, que até agora em 6 meses não disse para que veio, a não ser prejudicar o povo brasileiro. Votei contra a MP dos ministérios. Eu pergunto ao senhor que está nos ouvindo em casa, o que foi que sua vida melhorou com quase 40 ministérios? Tínhamos 23, quase 40 ministérios, aumentou 60% o número de ministérios. Milhares de cargos comissionados, só para o senhor pagar essa conta. O que foi que melhorou na sua vida? Nada. Inclusive extinguiram... Essa você votou contra? Votei contra e votaria novamente. Você votou contra o arcabouço fiscal também. Por quê, deputado? Porque o arcabouço fiscal foi um cheque em branco para Lula estourar o teto sem ter guerra e sem ter pandemia, amigo. A gente não podia dar esse cheque em branco ao desgoverno Lula, porque já conhecemos a administração do PT, que é uma gestão insaciável com os cofres públicos. Eles aumentam os ministérios e Mas Bolsonaro não teve esse estouro de teto também? Mas ele teve por conta da pandemia, o fecha tudo, Luiz. Foi orçamento de guerra aprovado pelo Congresso, para não deixar a população morrer. Era o que iria acontecer se não fosse feito desta forma. Todo o comércio fechou, o senhor lembra disso? E eu falava, era contra. Em vários debates que tivemos, o senhor me deu a oportunidade, eu era contra o fecha tudo, porque não tinha nenhum estudo científico que o fecha tudo e iria livrar a população do vírus, principalmente num país emergente como o nosso, Luiz. Então, mostra que os nossos argumentos lá atrás estavam corretos, principalmente agora. Então, é totalmente diferente a forma que o presidente estourou o teto, um orçamento de guerra aprovado pelo Congresso Nacional, por conta de uma pandemia que atingiu todo o planeta Terra, principalmente o nosso país, que é um país emergente, e prejudicou diretamente a população, porque não podia trabalhar. Se não fosse esse teto que foi estourado, a população ia saquear nas ruas. Mas eu estou dizendo que os problemas do Brasil acabaram depois da pandemia? Não, de forma alguma. Então não precisa de gastos? De furar o teto desta forma? Não, de investimentos, de gastos. Precisa sim, obviamente, mas não dar um cheque em branco ao PT, que nós já conhecemos como o PT funciona. O que foi que aconteceu com as estatais no governo Dilma e Lula? Todas foram saqueadas. Os maiores desvios de recursos públicos da história desse país foram no governo Lula e Dilma. Então vamos dar uma carta, novamente, um cheque em branco para um governo dessa forma, que só pensam em saquear os cofres públicos, e já está aí. Quase 40 ministérios. 40 ministérios para o senhor pagar essa conta. E o arcabouço fiscal, bilhões fora do teto, para que eles possam gastar. Ora, o governo do PT não tem credibilidade. Se fosse um governo novo, não, venceu o presidente Bolsonaro de forma democrática, sem ter interferência da Suprema Corte, sem ter interferência do Tribunal Superior Eleitoral, vamos dar um crédito, vamos aprovar o arcabouço fiscal. Aprovaríamos sem problema nenhum. Vamos aumentar o número de ministérios porque eles querem governar dessa forma, sem problema nenhum. Mas a gente votou contra um governo que não tem credibilidade, nem aqui, nem em lugar nenhum do país, nem em lugar nenhum do mundo, Luiz. Onde Lula chega é motivo de piada. E o senhor viu aí o tanto que o Brasil apanhou por conta da aproximação de Lula com o ditador Nicolás Maduro. E aí um jornalista apanhou, ele sequer abriu a boca para defender o jornalista. A sua esposa também sequer abriu a boca para defender a jornalista da Globo, que apanhou literalmente do capanga do ditador Nicolás Maduro, sanguinário, narcotraficante, que é ditador lá na Venezuela, assassina as pessoas. Ô, deputado, qual é a diferença que... A gente pode dizer o seguinte, olha, Lula tem os ditadores que gosta e Bolsonaro tem também os ditadores que ele gosta. Qual a diferença do Maduro com o Salman lá da Arábia Saudita? Que Bolsonaro também manteve ali uma boa relação e chamou até de irmão. Perfeito. Teve investimento da Arábia Saudita no nosso país. A Venezuela fez o que para o nosso país? Está devendo bilhões de reais. Vai pagar quanto essa conta? Ora, o presidente recebeu de tapete vermelho todas as honras militares? Não. O presidente fez o que poderia fazer. O problema não é porque Maduro é ditador, é porque a Venezuela foi ruim com o Brasil. Mas se a Venezuela tivesse sido boa com o Brasil, ser ditador tá tranquilo. Não, ele é ditador. Lá na Arábia Saudita nunca teve eleições, Luiz. Lá tem eleições. Nem tem eleições. Na Venezuela tem eleições, ele criou um regime ditatorial. A postura de Bolsonaro com a Rússia e a Ucrânia, ele ficou em cima do muro, porque ele tinha interesses com a Ucrânia e tinha interesses com a Rússia. O que foi que o pária do Lula fez? Tomou partido para a Rússia.
Ora, atrapalhando toda a comunidade internacional, atacando o dólar, que é a maior moeda de transação do nosso país, atacando os Estados Unidos, que é um dos maiores parceiros comerciais do nosso país. Então, falavam do presidente Bolsonaro com relação à sua estratégia política, geopolítica de forma internacional. O descondenado Lula está muito pior, não tem nem comparação. Deputado, eu estou lhe provocando em relação aos ditadores que Bolsonaro teve, mas particularmente o que Lula fez com Maduro, de fato, aqui, não só recebendo, mas defendendo, porque Lula foi além, Lula defendeu a postura de Maduro. Eu pensei que o senhor, mesmo sendo lulista, Luiz, o senhor ia defender. Nem o porta-voz de Maduro. Deputado, o senhor faz essa leitura minha porque você quer que eu seja... aí você não vai conseguir isso nunca, certo? Seguir fielmente como você segue Bolsonaro, qualquer um, me esqueça, nem terá isso, nem a esquerda terá isso, nem você mesmo terá isso de mim. Mas eu estou lhe provocando para dizer o seguinte: o que Lula fez com Maduro é algo impensável, porque ao condenar, inclusive, as posturas de Bolsonaro, antidemocráticas de Bolsonaro, Lula não poderia elogiar Maduro. Aí a minha pergunta é, para além disso, o que o senhor acha das relações de Bolsonaro com os ditadores também da direita? Mas qual foi o ditador que o Bolsonaro teve relações? Ele chamou de irmão o Orbán da Hungria. Qual foi a relação? E o presidente hoje é Lula, Luiz. O presidente Bolsonaro fez o que podia para melhorar a relação do nosso país. Ele não criou nenhum incidente internacional. Ele se comportou muito bem na guerra da Ucrânia e da Rússia, que ele precisa dos dois países, principalmente com relação aos fertilizantes. Ele nem defendeu a Rússia, nem defendeu a Ucrânia, a forma correta em um país que é emergente como o nosso, que precisa das relações exteriores para aproximar os outros países, para trazer investimento para o nosso país. E que somos totalmente dependentes do fertilizante. Porque outra mentira e narrativa criada pelo desgoverno Lula, com relação ao PIB. O PIB que vai crescer 1,9. Mas eles não dizem por que vai crescer 1,9. Vai crescer por conta do agro, que eles tanto atacam. E o agronegócio foi responsável pelo crescimento do nosso país. O registro agora dos 3 primeiros meses. Isso, e o agro foi o responsável pelo crescimento do nosso país. Lá na pandemia, se não fosse o agro, o Brasil teria passado por uma situação terrível economicamente. Então o agro, que Lula incentiva o movimento do Sem Terra para invadir as fazendas, invadirem propriedade privada, que ataca constantemente chamando de fascista, os seus ministros atacam o agronegócio do nosso país. Eu tenho o maior orgulho de fazer parte da frente parlamentar do agronegócio lá na Câmara dos Deputados e votamos 100% fechado com essa bancada, que é a bancada evangélica, a bancada católica, a bancada do agronegócio e a bancada da segurança pública. Somos muito unidos lá no Congresso Nacional. Então, por conta desse agronegócio, que ele ataca tanto, que ele chama de fascista, foi que o Brasil conseguiu 1,9 do PIB. Ele não fala isso. Ele dá a entender à população, mais uma vez, criando narrativas e mentindo para o povo brasileiro, como se fosse o governo dele, que é muito bom, e que o Brasil cresceu 1,9. É mentira. O que o governo dele está fazendo é aumentando impostos, prejudicando diretamente a população brasileira. Nada funciona no governo Lula. Desmatamento, bateu recorde. Ataque a minorias, bateu recorde. Economia bateu recorde. O juro não baixa por quê? Porque ele não dá uma sinalização positiva ao mercado. Quem vai investir no Brasil, com um país que é uma insegurança jurídica enorme, e com o Lula, com a sua façanha de tentar tanto recursos públicos para gastar sem responsabilidade. Ninguém vai investir aqui e o juro vai continuar alto. Aí ele fica querendo tirar a responsabilidade dele, atacando o presidente do Banco Central, que tem autonomia, que foi aprovado pelo Congresso Nacional, de forma totalmente infeliz, injusta e covarde, porque ele sabe que os juros estão altos. Quem quer juro alto, Luiz? Eu quero juro alto. Quem quer juro alto? Isso é péssimo para a economia do nosso país, mas é o que tem para ser feito por conta do desgoverno Lula, que não tem credibilidade nem aqui no Brasil, nem de forma internacional. Você falou em bancadas aí no Congresso. Pela divisão das bancadas no Congresso, você tem ali a bancada só de Lula, não consegue sozinha vencer as votações. A bancada do PL ali também, sozinha, não consegue, né? Do Partido Novo e tal, sozinhos não consegue. A bancada mais bolsonarista consegue também vencer as votações. E ambos os lados ficam precisando sempre ali da posição do famoso centrão. Nesse sentido, nessa queda de braço, vocês já tiveram algumas vitórias com o centrão votando com vocês, vocês já tiveram algumas derrotas com o centrão votando com o governo Lula. Como é que vocês avaliam lá essa queda de braço no Congresso? Vocês têm condições de atrair o centrão para votação de vocês? Ou é difícil
disputar com o Poder Executivo? É muito difícil disputar com o Poder Executivo, isso é fato, Luiz. Mas o Congresso Nacional é, de fato, a representação popular. Lá você tem o que é a população brasileira. A responsabilidade dos 513 deputados é dos 220 milhões dos brasileiros. A responsabilidade dos 12 deputados federais é dos 4 milhões de paraibanos. E assim segue as 27 unidades da federação. Quem manda no Congresso Nacional são os partidos de centro. Isso já é bastante tempo. Temos 100 parlamentares, com os deputados do Novo ficamos com 102. Alguns deputados dos partidos de centro que são mais ligados à nossa ala ideológica e temos mais ou menos 130 deputados ligados ao desgoverno Lula. Então quem manda é os partidos de centro, amigo. É o PP, é o Republicanos, é a União Brasil, é o Podemos. Esses partidos, juntando todos, têm quase 300 deputados. Então, para onde eles pendem é para onde vai a vitória. Isso mostra claramente a população brasileira. Apesar da grande maioria ser conservadora, mas uma parte só defende a esquerda abertamente, uma outra parte defende a direita, e toda a parte quer o quê? Que os problemas sejam resolvidos. Então você acha... pode concluir. E é o que eu quero que os problemas sejam resolvidos. Eu quero que os problemas sejam resolvidos. Mas quem manda nas votações, como eu falei na última votação agora da medida provisória, que queriam mudar a Constituição através da medida provisória, queriam extirpar a FUNASA através de medida provisória, porque foi criada através de lei e só pode ser mudada através de lei. Então eu defendi isso aí lá no momento, querendo também atacar as minorias, que eu disseram, Cabo Gilberto, o pessoal ligado ao governo, normal, que faz parte, eu entendo como funciona o jogo, queriam ridicularizar o nosso posicionamento lá no plenário, mas eu fiz justamente para defender a Constituição Federal, defender as minorias, todas sem exceção, porque o artigo 5º é muito claro, comandante Luiz, todos são iguais perante as leis, sem distinção, natureza, de sexo, de raça e etc. Isso é uma fala que você fez no Congresso, que foi inclusive destaque nacional, né? Caiu ali, acabou viralizando também. Nesse sentido, eu ganhei 2 mil seguidores. Eu vou querer passar daqui a pouquinho, eu vou querer estar pronto aí pra gente passar daqui a pouquinho, mas antes de lhe perguntar sobre essa história de bancadas. Nesse sentido, você acha que vocês têm o centrão quando as pautas são mais ideológicas e aí a esquerda não consegue avançar se as pautas forem ideológicas demais? Ou vocês não têm como ter o centrão quando a história for emendas, liberação de emendas, orçamento secreto, porque aí o centrão não resiste. Olha, veja só como eu sou coerente das minhas posições. Não existe esse de orçamento secreto. Era RP9, que foi acabado pelo STF. E uma parte foi para o Congresso e outra parte foi para o Executivo. Inclusive, eu que sou deputado novato... Então você defende a liberação por Lula dessas... Claro que é na legislação RP9, que agora virou outro nome, RP2. E se ele mandar emendas para o Congresso para comprar parlamentares por debaixo dos panos, aí tudo bem, o senhor está correto na sua afirmação. Agora eu entendo que os partidos de centro são mais ligados, obviamente, às nossas pautas, porque nenhuma pauta passou ainda com relação ao governo em si. Você veja, o marco temporal. Hoje, os índios têm 14% do território nacional, amigo. Não falta terra para os nossos índios. O que falta é dar ao índio liberdade, tecnologia, que o índio vive em harmonia com a sociedade brasileira. Mas o que eles querem fazer? Eles compram uma briga ideológica e apareceu os índios fake lá em São Paulo, a mulher botando a maquiagem num índio no protesto. Por isso que eles querem acabar com as redes sociais, para censurar justamente isso aí, e a população não tem conhecimento do que de fato acontece. Eu pergunto à população, qual o índio que falta terra aqui no nosso país? 14% do território brasileiro é com as demarcações de terra indígena que foi com base na Constituição de 1988, amigo. Então não falta terra, o que falta é deixar o índio trabalhar, o índio viver em harmonia com a sociedade e dar a tecnologia que nós temos para o índio. É isso que precisamos. Aí o que eles fazem? Eles ficam criando narrativas, colocando a população que está votando a favor do marco, contra o marco temporal, como se fosse contra os índios e quisessem estipar os índios. Mentira! Queremos sim dar vida digna ao índio. É isso que queremos. Por isso que votamos a favor do marco temporal e se voltasse novamente, votaríamos da mesma forma, porque é importante para o Brasil acabar com essa briga de terra, acabar com essa insegurança jurídica e dar dignidade, enfim, ao índio, não para ele se vir de massa de manobra da esquerda brasileira, como o MST vem sendo utilizado. E eu provo aqui, Luiz, olha como é bom ter dados. No governo Lula e Dilma, não teve nem a metade, praticamente a metade, dos títulos de terra dados em 4 anos do governo Bolsonaro, porque ele queria resolver o problema. Ele não queria fazer o que o PT faz, deixar essas pessoas sempre como escudo, sempre como massa de mandobra. É isso que o PT faz. Mas graças a Deus a população está acordando e hoje praticamente com as redes sociais, com a informação, o
o povo sabe que o PT só faz mal ao povo brasileiro. Tá, vamos ver um pouco dessa sua declaração que chamou a atenção aí do Brasil, da imprensa nacional, e a gente volta debatendo. O deputado Cabo Gilberto, no debate sobre uma votação lá na Câmara Federal, você fez essa declaração que repercutiu muito aí. É importante que os senhores peguem a nossa Carta Magna, que ela é a nossa lei maior. Lá no artigo 15, está claro, no inciso 3º, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Eu sou careca, cadê? Eu aí? Não tem. Eu sou careca, e aí? E o anão? Não pode, presidente. Senhor relator, e aqui colocaram, vou botar aqui, ó, os senhores estão discriminando os gays. Senhor presidente, das pessoas LGBTQIA+, mas eles esqueceram de atualizar, porque tem LGBTQIAPN+. Esqueceram de colocar, e aí, como é que ficam essas outras pessoas? Não pode ter discriminação. Respeita os gays, respeita as minorias. Por isso, votamos não. E aí, deputado? Perfeitamente, argumento perfeito que eu fiz com relação à Constituição Federal, porque eles, através de uma medida provisória, eles identificaram uma parte das minorias do nosso país. E não podemos discriminar quem quer que seja. Então, isso aí foi uma parte irônica que eu falei no primeiro momento, e a segunda parte. Mas eu li a Constituição Federal. Não podemos criar distinção sobre a nossa população. Todos nós somos iguais. Precisamos do mesmo tratamento, de acordo com as suas desigualdades. Está lá na nossa Constituição. Então, através de uma medida provisória, eles queriam mudar a Constituição. E, obviamente, votei contra isso aí, fiz essa ironia para que o povo entenda o que está acontecendo. Eles querem dividir a população porque eles ganham com essa divisão, com essa briga. E eu não vou jamais, o senhor sabe que eu não tenho medo de polêmica, eu defendo as nossas ideias e foi assim que conquistamos tantos votos nas eleições, porque a população concorda com a nossa postura e sabe que eu quero o melhor para o povo brasileiro e agora, em especial, paraibano. E que história foi essa? Por falar em polêmica, para o senhor esclarecer aqui, que história foi essa de que você teria votado contra um projeto que discutia a igualdade salarial das mulheres em relação aos homens, deputado? Outra fake news contra o nosso mandato, bateram em mim como nunca, setores ligados ao governo, mas eu não tenho medo de polêmica. E as pessoas que procuraram o Google, procuraram a CLT, procuraram a Constituição, ficaram do nosso lado. Infelizmente, uma mentira se espalha muito mais rápido do que a verdade. Ora, Luiz, o que é que diz o artigo 461 da nossa CLT? Que homens e mulheres precisam receber igual, sem distinção de nenhuma natureza. Está lá claro, isso existe desde quando? 1952. E na Constituição Federal de 88. Eu lhe pergunto, existe um soldado da PM que ganha menos que um soldado PM feminino ou masculino? Não. Uma delegada, um contador e etc, etc. Todos os cargos, concursos públicos, todos recebem iguais. Isso acontece na iniciativa privada. Então, por que eu votei contra e votaria contra novamente? Porque eu votei justamente contra a discriminação das mulheres. O que foi que criaram nessa lei? Fizeram o mesmo capto que existe na lei e já está em vigor. Todo mundo que viu lá, colocou no Google, já viu que eu estava correto. E aqui eu não quero criticar quem votou favorável, longe de mim. Eu quero defender as nossas ideias. Então, na prática, o que vai acontecer? Na prática, os empresários irão deixar de contratar as mulheres por conta da burocracia que o PT criou através dessa PL. Porque botou uma multa de 100 salários mínimos, botou para criar um quadro efetivo para que tenha um acompanhamento. Ou seja, só burocracia para o empresário. Você acha que inibia mais, era isso? Eu acho, não tenho certeza absoluta. E vamos ter esse debate daqui a alguns anos. A lei já vai estar em vigor, porque só falta o presidente, o descondenado Lula, ele assinar e colocar em vigor. Sancionar a lei. Assim que ele fizer, o senhor vai ver daqui a um tempo, iremos debater novamente. Veja o número de mulheres que tem contratada hoje e veja lá na frente se não vai reduzir o número de mulheres sendo contratadas. Aí o senhor me pega lá na frente com dados concretos. Tá aí, olha só, o Tribunal Superior Eleitoral marcou data e dia do julgamento da primeira ação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, alegando inelegibilidade naquele caso lá da reunião com os diplomatas. Dia 22 de junho está marcado esse julgamento. O senhor considera que já está definido para vocês, da base bolsonarista, da direita, que Bolsonaro ficará inelegível para as eleições de 2026 e vocês já estão pensando em planos alternativos nesse sentido? Você responde isso daqui a pouquinho, segura um pouquinho aí,
gente vai rapidinho para o intervalo comercial, 1 minutinho só. A gente volta conversando aqui com o deputado federal Cabo Gilberto, que está contando tudo aqui no Frente a Frente, 1 minutinho só, e a gente volta.